Meu Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nesta manhã me chego mais uma vez a Ti, te pedindo, Senhor, licença para falar da Tua palavra, do Teu projeto e principalmente do Seu grande amor. Nós vamos falar hoje mais um pouquinho para esclarecimento e para o nosso crescimento espiritual. Nos dá esta condição, eu te peço no nome do teu Filho amado, Jesus. Eu estava com meu fardo pesado, o meu Senhor me alcançou. O peso era o meu pecado, pois Ele me perdoou. Pois o preço era muito caro, mesmo assim Ele pagou. Morrendo lá no Calvário, por meus pecados Ele se entregou. Ele foi com um cordeiro mudo, levado para o matador, pois ele não abriu a boca quando Pilatos interrogou, para que eu não fosse condenado, em meu lugar ele se entregou. Deram muitas chibatadas e coroa de espinho ganhou. Quando colocaram a coroa em sua fronte, verdadeiramente sangrou. Os seus pés e suas mãos com cravos ultrapassou, e o povo humilhava, mas os soldados que açoitou. Naquele momento triste, para os céus ele olhou. Estes não sabiam o que fazem, e expirou. Quando colocaram a coroa em sua fronte sangrou, os pés e as mãos com os cravos ultrapassou, e o povo humilhava, mas os soldados que açoitou.
naquele momento triste, para os céus ele olhou. Este não sabe o que fazem. Neste momento perdoou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje vamos falar de algo que parece ser muito simples, um assunto breve, mas de grande importância. Vamos ler hoje apenas um versículo, eu creio que seja o menor versículo da Bíblia, e em cima deste versículo vamos falar, que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que diz o seguinte: Jesus chorou. Então, Jesus para os brasileiros, para os romanos e romanos, brasileiros e romanos, Jesus. E para os judeus, Oxua, e para outras nações que não têm, muitas das vezes, um sentimento mais profundo, o Filho do Deus vivo, que serve tanto para os romanos e brasileiros e para judeus e mais povos da terra. Então, Oxua chorou para os judeus, para o seu povo. Jesus para romanos e brasileiros e outros povos. Agora, por que Jesus chorou? Então, lendo no básico que nós entendemos, muitos ali entenderam, principalmente do seu povo judeu, que ele chorou porque amava Lázaro. Era um grande amigo, sempre ele estava com aquela família lá em Betânia. E Lázaro adoece, e tem uns detalhes interessantes que aconteceu. Eles logo mandaram avisar Jesus que Lázaro tinha adoecido. E Jesus, ele se atrasa em ir na casa daquela família. Então ele ficou mais 2 dias, depois prolongando mais um pouco, ele parte para ali logo depois de uma ameaça dos judeus que tinha intentado apedrejá-lo. E seus discípulos até houve um questionamento entre eles, inclusive Tomé. Ele falou que não ia porque ele não ia morrer junto com Cristo. Mas o detalhe interessante, primeiro sentimento que os judeus tiveram, que Jesus tinha chorado porque tinha perdido um grande amigo. Verdade, ele era amigo daquela família. Mas o fato principal de Jesus chorar não foi simplesmente por aquele amigo ter morrido, foi pela incredulidade do seu povo. E nós escolhemos aqui alguns assuntos interessantes que sempre faz o homem chorar. O primeiro deles é baseado no texto, que estava um motivo que faz o homem chorar.
Morte é um dos motivos, o qual eles estavam vivendo naquele momento. E outro assunto que faz muita gente chorar, inclusive mães e pais, desobediência de filhos. E nós vamos dar um parecer interessante nesta desobediência do filho, aquilo que aborrece tanto os pais carnais, como também aborrece o nosso Pai Celestial. Fome é outro motivo que faz muita gente chorar. Enfermidades, quando tem alguém na família ou a própria pessoa está acometido de uma enfermidade que os médicos não dão solução para aquele sofrimento, é um motivo também de derramamento de lágrimas. E o último assunto que nós colocamos são mudanças de condutas. O pai educa um filho, vamos começar por esta mudança de conduta, que tem muito a ver com a atitude daquele povo judeu que estava esperando o Messias há tanto tempo, que os profetas tinham anunciado, e quando ele chega ali, eles não reconheceram. E este já era um motivo de fazer o Jesus e todos aqueles que entendem o projeto da eternidade se entristecer e chorar. Então, mudança de conduta. É aquele que não acreditou, não confiou nas profecias verdadeiras. E ali, aqueles que estavam à frente do povo, como Caifás, que era o sumo sacerdote na época que Jesus tinha ali, estava no pleno ministério de Jesus, era o sumo sacerdote, era um tal de Caifás, que neste mesmo capítulo 11, ele estava falando, maquinando a morte do próprio Filho de Deus. Então aquilo era uma mudança de conduta. E esta mudança de conduta também hoje acontece no seio das famílias, dentro das denominações, em um modo geral, também muda. Alguém começa ali como vamos colocar primeiro, um obreiro. Ele começa ali muito dedicado até alcançar o posto máximo, e quando ele angareia aquele posto, ele começa a mudar de atitude, de condutas. E isso faz com que muitas ovelhas choram lágrimas de sangue. A mudança de conduta de um filho. O filho foi criado de uma maneira, depois, quando ele se acha senhor de si, o pai e a mãe daquele filho passa a ser um quadrado. Não acompanhou a evolução do mundo, é o que eles pensam. Faz também muitos pais e mães chorarem. Agora vamos para a enfermidade. Quando não faz chorar, mas no mínimo entristecer. Você vai no médico, e ali o médico te pede alguns exames, e mediante aquele exame ele dá um diagnóstico, ou que seja certo ou errado, vai te trazer uma preocupação muito grande, a ponto daqueles mais emotivos cair em pranto, chorar. É um dos momentos que o ser humano ele tem momentos de choro. Agora, uma coisa falando sobre o choro. O choro é ruim? Não, eu acho que não. Porque o próprio Senhor, ele disse uma certa vez que era muito melhor estar em um lugar de pranto
do que um lugar de festas. Por que isto? Porque quando a pessoa está contristada, no ponto de estar derramando lágrimas, ali existe uma sinceridade, a qual nem sempre é naqueles momentos alegres que o indivíduo está descontraído, só pensando em si mesmo, em aproveitar aquele momento. Muitas das vezes, nestes momentos de alegria momentânea, o homem esquece de Deus, esquece do seu compromisso, esquece que precisa amar para aqueles mais próximos de si. Então, o choro, quando olhamos para este lado, é algo benéfico, principalmente a nossa alma, o nosso eu, o nosso ser. E estes momentos de hoje nós vemos ali, por exemplo, pelos meios de vídeos visíveis, televisivos, nós presenciamos famílias inteiras enfermas, com fome e sem uma solução. Então, a fome também faz muita gente chorar. Agora vamos para o mais grave de tudo, porque este atinge todo o campo social que nós podemos conhecer. Fala da desobediência de filhos. Aquele que foi conquistado por um grande esforço, após muitas orações, ser alcançado para ingressar num plano celeste e numa criação de uma família de exemplo, aquele filho começa a desobedecer, não dá mais ouvido ao pai, à mãe, não respeitam as leis vigentes da sua nação. Ele se torna um filho quanto mais, aquele filho rebelde, ele fica à margem de toda a lei, ele vira um marginal. Então, a desobediência de filhos, quantos pais hoje estão derramando lágrimas, estão causando infarto em pais e mães e fazendo com que muitas lágrimas sejam derramadas. Este é uma das piores situações dentro da sociedade. O Estado está tirando a autoridade do pai e a mãe, que não pode corrigir o seu filho. Ele fica ali com o filho, há poucos dias mesmo, uma sobrinha da minha esposa, pedindo oração, porque a sua filha estava até agredindo a própria mãe. É um motivo de muitas lágrimas derramadas, de tristeza. A mesma tristeza que Jesus ali ele sente, porque aqueles judeus que ali estavam, eles eram para ser contados como filhos de Deus e eles não creram no projeto, nas profecias verdadeiras que foi indicada para eles. Aquele foi um dos principais motivos de fazer Jesus chorar. Então, a desobediência de filhos, eu creio que é um dos motivos que mais faz hoje lágrimas ser derramada, e por toda a trajetória do ser humano sempre aconteceu esse tipo de coisa, a desobediência de filhos. A desobediência de um povo que foi separada para testemunhar, para divulgar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra,
e é um povo tão inconsequente que ultimamente até o nome verdadeiro do Filho de Deus eles têm mudado ali, guardando um egoísmo muito grande dentro de si. Acham que só eles têm direito. É isso também uma grande desobediência daquele povo que fez o próprio Filho de Deus chorar. E hoje nós podemos meditar e pensar em cima deste conceito pelo choro do próprio Filho de Deus. Ele chora. E ali no momento que ele estava ainda num tabernáculo carnal, que estava nas nossas condições, e ali quando ele chora, teve alguns ali que falaram assim, olha, ele amava muito a Lázaro, porque até chorou. E outro fato interessante que aconteceu neste acontecimento de Lázaro e a morte de Lázaro, porque quando seus discípulos anunciam que ficou sabendo que Jesus fala assim, olha, Lázaro dorme. Aí eles falaram, então tá bom, então não precisa, porque ele está salvo, não precisa da gente ir lá. Mas Jesus não estava falando do sono fisiológico que a gente tem todos os dias, que pela noite dorme e pela manhã acorda, que é o normal das coisas. Ele falou assim, não, eu estou falando que Lázaro está morto, mas é para que o povo creia que o Pai tem me enviado. Então ele relata isto e parte para lá. E aconteceu todas aquelas coisas. Então, quando ele chega ali próximo à casa daquela família que Marta vem encontrar, depois ele manda chamar Maria. Quando Maria fala, se eu tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Ele responde para Maria, se crer, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E é o que nós precisamos fazer, é crer. Que ele disse uma certa feita, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós, a Igreja Gentílica, nós estamos pairados nesta condição de não viu e creu. Paulo não viu e creu. E o que nós temos que fazer é não dar motivo para fazer Jesus chorar. E quando ele chega ali naquele sepulcro, uma das suas irmãs diz, Senhor, quando ele manda que tira a pedra da boca da caverna, uma das suas irmãs disse, Senhor, já tem 4 dias, cheira mal. Aí o povo tira a pedra e ele ordena, sai, Lázaro. E Lázaro sai e fala, olha, tira as ataduras que estão nas suas mãos e os pés e deixa que ele vá. E assim também somos nós hoje, porque esta primeira morte ela é simbolizada também quando nós estamos no pecado, que acreditamos no projeto da eternidade, nós passamos da morte para a vida. Nós falamos acerca deste assunto esta semana já, ali sobre o batismo nas águas, que tem esse símbolo de morte. E isto é algo que nós precisamos estar atento a todo momento. Será o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo Jesus chorar?
Será o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, em um modo geral, não está fazendo Jesus chorar? Vamos meditar nisto e vamos aproveitar enquanto ainda é tempo para ver a glória de Deus. Então nós encerramos esta pequena palestra para um esclarecimento, para nós meditarmos em nós mesmos. Como está escrito em João 11:35, Jesus chorou. Então vamos fazer o máximo para não estar aborrecendo o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. A única razão de nós estarmos perseverando foi porque Ele esteve aqui, pagou os meus pecados, como neste louvor que acabamos de cantar. E ali foi humilhado, recebeu uma coroa de espinho, tantas chibatadas, o povo humilhando, soltando piadinhas. E quando nós não acreditamos, nós vamos agir iguaizinho aqueles judeus naquele dia. Não vamos acreditar, vamos desobedecer, alterando a sua palavra, a palavra da verdade, sendo imitadores não de Cristo, mas sim de Satanás, ali tirando o valor da palavra. Vamos estar negando a palavra, as Escrituras Sagradas, e tudo isto é motivo para nos fazer chorar. Se hoje nós estamos sendo o templo do Espírito Santo, nós vamos conseguir enxergar o nosso ser dentro de nós. Vamos conseguir enxergar a grande primazia da vinda de Jesus aqui na Terra. Pagar um alto preço que nós não tínhamos condição de pagar, ali foi a fiança para ganharmos a nossa liberdade. Então vamos fazer o máximo para não ser um incorrente, para não voltar outra vez à condenação. Seu Deus, glorificamos a Ti, Te bendizemos por este período, por esta alegria que tem pairado sobre as nossas vidas. E obrigado, meu Deus, por nos dar o privilégio de falar deste grande benefício que é o Seu amor. Ali refletido naquelas lágrimas derramadas diante de um amigo Lázaro. E hoje estamos aqui também para Te agradecer no nome santo, amado do Filho de Deus.